Então, hoje o que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer uma depilação de virilha completa com o método Sugary, com a pasta grega. É uma cera hidrossolúvel que dá para trabalhar muito rápido, de uma forma super segura e muito econômica, porque vocês vão entender por quê. Como é que funciona esse mapeamento da virilha aqui? Os números correspondem aonde você vai depilar primeiro, depois. Então vamos lá, o que eu fiz? A primeira camada que eu vou fazer de cera é uma camada diagonal, que eu vou passar o quê? O método Sugary, a gente passa contra o nascimento. É por isso que a gente consegue um afinamento perfeito desse pelo em apenas uma sessão, certo? E a gente consegue fazer com que o pelo não quebre desta forma, passando contra, tirando a favor. Mas somente essa pasta dá pra fazer dessa forma. Passei uma capa espessinha, tá vendo a primeira vez? Ó, como se fosse do método espanhol a camada. E daí eu puxo a pele e tiro, puxo, tiro. Posso bater só pra tirar, puxo a pele, ó. E eu faço assim, ó, gente, eu dou uma voltadinha, vocês estão vendo? Volto, tiro, puxo a pele, ó, volto um pouquinho e tiro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar contra o nascimento aqui na lateral da virilha. Eu vou subir o pelo aqui, puxo a pele e tiro. Daí eu vou fazer o quê? Vou vir nessa diagonal, você tá vendo que eu mantenho a mesma bolinha, né? Puxo a pele pra passar, ó, subir aqui, puxei a pele. Daí o que eu vou fazer? Eu vou subir o pelo, subo o pelo, ó. Puxo a pele e tirei. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar agora aqui a lateral, ó. A lateral que os pelos nascem pra lá, certo? Eu vou fazer ao contrário o nascimento. Eu puxo pra cá, que já tá depilado. Puxo pra fora. E finalizo aqui desse lado, puxando pra fora também, contra o nascimento. Puxo a pele, puxo a pele. O que eu vou fazer agora? Vou iniciar aqui. O pelo tá pra lá. Então eu vou depilar contra o nascimento, ó. Depilo contra e tiro. Enquanto essa cera estiver deslizando, posso continuar utilizando a mesma cera. Vocês entenderam por que ela é econômica? Continuo. Enquanto ela tá aderindo, você continua a tirar. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou depilar agora os grandes lábios. Nos grandes lábios agora eu vou ensinar vocês a trabalharem de duas formas. Essa bolinha aqui agora eu posso colocar aqui no cantinho, ela tá preta por causa da tinta, tá? Eu deixo aqui ela no cantinho, porque esse copo é da minha cliente mesmo. Pego mais um pouquinho de cera e agora eu vou ensinar vocês a trabalharem diretamente com a própria cera se os grandes lábios forem firmes. Se for flácido, a gente vai ter que depilar com TNT. O pelo tá pra lá, gente, ó. Eu vou passar de baixo pra cima. Então a primeira capinha, lembra que eu falei que a primeira capinha é bom vocês fazerem mais grossinha. Ó, como um método espanhol, vai penteando a cera. Puxa a pele, puxa muito bem a pele, ó. E puxa rápido, ó. Puxa e puxa rápido. O que eu vou fazer? A bolinha tá aqui ainda, eu puxo a pele pra passar a cera fora, ó. Passo 2 vezes pra fora, puxo a pele. Pronto. E subo aqui pros grandes lábios mais uma vez. O chapeuzinho vai ficar. Você tá vendo que o chapeuzinho fica? O chapeuzinho fica. Muito bem. O que eu vou fazer com essa bolinha? Começo de baixo. Vou começar puxando pra fora. Puxo pra fora e apoio onde não tem pelo, ó. Puxo a pele muito bem puxada. De novo, puxo pra fora. Dá uma tremidinha assim para não puxar o pelo da cliente. E rápido. E finalizo aqui e deixo o chapeuzinho. Muito bem. Agora eu posso depilar agora o pubis. O pubis, o pelo tá pra cá, ó. Esses pelos é pra cá. Então eu começo aqui em cima, venho até o meio e tiro. Vou do outro lado, empurro e tiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o pubis. O pelo não nasce assim? Então eu vou passar ele pra fora, contra o nascimento, puxo a pele e tiro. Daí eu vou de dentro pra fora, ó. Puxo a pele e tiro. Continuo de dentro pra fora. Tô no pubis, tá? Dá uma tremidinha pra não puxar o pelo da cliente. E puxo. Daí eu vou fazer o quê? O pelo tá pra lá, eu finalizo. A mesma coisa aqui e o chapeuzinho tá aqui, ó. O chapeuzinho, esse é o pior vilão da história. Como é que eu vou fazer agora com o chapeuzinho? É claro que eu vou passar outra cera.
para esse chapeuzinho, que é a parte mais difícil. Ponho a cera aqui no cantinho, pego um pouquinho de cera a mais, volta na panelinha. O chapeuzinho, como eu vou fazer? Só sobrou aqui, começo dos grandes lábios e finalzinho do pubis. Eu vou puxar em 2 etapas, gente, 2 etapas. Eu faço uma camada espessa. Agora essa parte, quanto mais difícil a região, mais a pele tem que estar puxada. Então eu puxo muito, rápido, 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 puxa pro finalzinho, rápido, puxa, puxa, puxa esses grandes lábios. A mesma coisa aqui, só que agora eu vou com a bolinha. Como os grandes lábios costumam ser um pouco mais comprido, eu dou uma penteadinha aqui assim pra não doer, ó. Puxo muito bem, puxo agora, puxo, volto um pouquinho com a cera. E eu finalizo daí, pondo tudo pra cima. E acabou. Aqui é o ânus. Como que eu vou fazer? O pelo é pra lá, tudo pra lá. Você pode puxar tudo pra fora de uma vez, ó, tudo pra fora e tirou. E a mesma coisa aqui, pode puxar tudo pra fora e tirou. Às vezes precisa virar de costas para tirar o bumbum. É o cóccix. O cóccix é pra cima, o pelo pra lá, não é? Vamos supor. E daí eu vou vir contra o nascimento aqui do cóccix, ó, e tiro. E a gente finalizou, gente. Dessa forma vocês nunca vão errar e conseguem fazer uma depilação muito rápida. E olha quanto sobrou de cera, gente. Eu não usei nem 50 gramas de cera para fazer uma depilação. Ah, gente, detalhe. Quando a gente for fazer, se os grandes lábios for mole, vamos supor que aqui sejam os grandes lábios, ó. Vamos fazer de novo, os grandes lábios estão aqui, ó. Certo? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou passar contra o nascimento também, ó. O grandes lábios está aqui, ó. Tudo pra lá o pelo, ó. Eu passo pra fora, ó, do mesmo jeito, certo? Mas em vez de tirar com a mão, vou pegar um TNT, passo muito bem a mão e tiro, rápido, puxa muito bem a pele. Daí eu pego mais cera, só nos grandes lábios, tá? Passo pra fora, não passo assim em tudo que vai grudar, lamecar tudo. Você vai vindo de lado, ó, contra o nascimento. O pelo não tá lá, você vai levantar o pelo pra cá e tirar em direção a ele. E assim, passa mais cera aqui, gruda e finaliza o grandes lábios. Perfeito, meu amor? Também pode fazer com o chapeuzinho. Sobrou o chapeuzinho, não sobrou aqui? Eu posso subir ele todo. Lembra que o chapeuzinho é só isso aqui? Eu divido em 2, ó. Vamos supor que o chapeuzinho eu passo metade e metade, tá? Do lado direito. Passei muito meia mão, puxei muito bem a pele e tiro. E daí passo mais cera, que eu divido o chapeuzinho em 2 partes, e desse lado eu divido em 2 partes. E tiro da mesma forma. Tá bem? Essa cera a pasta grega dá para depilar tanto com a própria espátula, tanto com os dedos ou com o TNT. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham adorado. Estoura esse botão de like aí, se inscreve no canal e, é claro, até o próximo vídeo.